começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. No programa de hoje vamos falar sobre a luta contra a discriminação racial. O artigo 5º determina que a lei deve punir qualquer discriminação contra os direitos e liberdades fundamentais. Diz ainda que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão de acordo com a lei. E para falar sobre a consciência negra, nós recebemos duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a desembargadora Luiz Linda Valois, do Tribunal de Justiça da Bahia. Também vamos conversar com a advogada Indira Quaresma, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindas ao Artigo 5º. Desembargadora, a senhora tem uma trajetória de vida que mostra que é possível vencer tanto as dificuldades quanto o preconceito. Foi a primeira juíza negra do Brasil. Essa caminhada foi muito difícil? Sem dúvida. As dificuldades ainda persistem, né? Mas dificuldades e desafios estão postos aí para nós lidarmos com ele, nos afastarmos dele e chegarmos ao nosso objetivo. E o meu objetivo era exatamente ser desembargadora. Inicialmente juíza, lógico, e posteriormente desembargadora. Mas as dificuldades foram enormes, mas elas continuam, elas permanecem. Faz parte da vida? Faz parte da vida, exatamente isso. Doutora Indira, e ter um dia específico para comemorar a consciência negra ajuda nesse combate ao preconceito? Nossa, ajuda demais. Vamos pensar assim, foram 350 anos que o Brasil viveu e conviveu com a escravidão. E esse período da história, ele projetou-se no tempo. E os efeitos dessa escravidão e dessa história, ela se reflete até hoje no Brasil. E ela se reflete de uma forma muito cruel na população negra e especificamente no que diz respeito à autoestima do negro. Então, quando você cria um dia de consciência negra, você, na verdade, está elevando a autoestima da população negra. Sim, porque vivemos nós negros sob o estigma da incompetência, menor potencial de aprendizado, vivemos sob o espectro da maior propensão à criminalidade. Então, todas essas coisas, o negro tem que conviver com isso do berço à sepultura. Então, no dia que você cria esse dia da consciência negra, você está mostrando não só para o negro, mas também para toda a população brasileira, que é importante a gente refletir sobre a história, é importante a gente traçar os novos caminhos que a sociedade quer, e principalmente estimular a autoestima das crianças e dos jovens negros para que eles possam romper essas barreiras invisíveis que nos separam, na verdade, né? E a Constituição Federal considera a todos iguais, sem distinção de raça. Os direitos humanos nos tratam da mesma forma. Mas será que na prática é assim? Ou mesmo depois de 125 anos da abolição da escravatura, as pessoas ainda são vistas de forma diferente por causa da cor da pele? Misturas de etnias, cores e raças. Esta é a cara do Brasil. A população negra do país chega a 94 milhões. É a segunda maior do mundo. Só fica atrás da Nigéria, país africano. A luta contra o preconceito é antiga, mas até hoje a cor da pele ainda é motivo de racismo. Em várias situações a gente percebe isso e é automático mesmo, principalmente por questão racial. Eu mesmo já fui discriminada várias vezes. Em todas as regiões do país, a realidade da população negra ainda está longe do esperado. Um levantamento feito pelo IBGE mostra que no Sudeste, brancos recebem o dobro de rendimentos pagos aos negros. No Sul, a diferença salarial é ainda maior, chega a 70%. Desigualdade também no ensino superior. Dados do Ministério da Educação mostram que 91% dos negros ainda estão fora das universidades. Em outros setores, o problema se repete. O Ministério da Saúde criou em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que trata do racismo dentro das unidades básicas de saúde e hospitais de todo o país. Mesmo com esse olhar atento, ainda são muitas as dificuldades enfrentadas pela população. A Política de Saúde Integral da População Negra, por exemplo, vem para dar conta disso, né? De como o racismo violenta vidas, de como pessoas ainda não são atendidas dentro do sistema único de forma equânime, né, de forma igualitária. E populações quilombolas que muitas vezes ficam à margem desse atendimento, né? Muito ainda há de ser feito para que, de fato, a gente tenha um sistema único
para todas e para todos. Sabrina é ativista do movimento negro em Brasília há mais de 10 anos. Ela conta que algumas conquistas, como a lei de cotas para negros em universidades públicas, podem ser consideradas um grande avanço na luta do movimento. Mas ainda falta muito para mudar a realidade. Há de se ter um esforço grande das instituições, do governo, movimentos sociais juntos, para que a gente possa, de fato, acabar com o racismo, né? Porque o racismo, ele determina as formas de nascer e morrer das pessoas, ele quando não mata, ele fere, ele adoece as pessoas. Desembargadora, mesmo o Brasil sendo o segundo país em termos de população negra, a gente vê que o preconceito está em todos os setores, as diferenças estão em todos os setores. A que se deve isso? Eu acredito que a situação que ainda aí está se deve à falta de atuação do governo, mas do governo nas suas 3 esferas. Até porque nós temos o artigo 39 do Estatuto da Igualdade Racial, que diz que compete ao governo, o governo não compete, deverá, é uma norma imperativa, a adotar as providências para que os negros ocupem cargos comissionados, funções gratificadas, cargos de poder nas 3 esferas governamentais. Mas até hoje nós não vimos isso. Nós temos no Brasil 39 ministérios e só temos lá, dentre esses 39, uma mulher negra, somente. Então, é o próprio governo que não cumpre a lei que ele coloca aí à nossa disposição. Então, está precisando que realmente se reconheça a existência dessa lei e também a Constituição, inicialmente a Constituição, que é a nossa Carta Magna, é quem nos direciona para que nós tenhamos exatamente uma situação igualitária. Eu acho que eu sou a prova viva do que é ser esta escravidão ainda aí, este racismo, este preconceito, que se diz, não, o Brasil não existe o racismo, mas ele existe de forma perversa. Até hoje a senhora sofre preconceito? Sofro, com certeza, em diversos momentos. Eu tenho, acho que 3 momentos que me marcaram muito na minha vida. O primeiro, quando eu entrei em um banco, hoje eu não vou a banco, não consigo entrar em um banco. E pensaram que eu tinha ido assaltar o banco. E eu tinha ido apenas lá sacar uma importância, porque o dinheiro era meu, do meu suor. E depois foi a minha luta diante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para ser desembargadora, que não foi brincadeira. Mas venceu, né? Mas venci, E o outro é no dia a dia, e por qualquer coisa as pessoas olham e depois que sabe, me desculpe, mas eu não sabia. Mas não é, o racismo está aí. Agora ele está embaixo do tapete e muito mais perverso. Porque antigamente nós víamos, acreditávamos que ele estava aí. Agora as pessoas não, as pessoas dizem que não existe. Quer ver o racismo? Pegue um jornal, olhe a página social. Não tem negro lá, muito raramente. Vá na página policial, lá tem bastante negros. Entre em uma penitenciária ou em uma cadeia pública. Lá estão os negros. E eu, para completar isso, eu digo sempre que o racismo mata a alma e destrói o físico. Porque o cidadão se sente tão pequeno que ele é capaz de destruir com sua própria vida. É difícil ser negro no Brasil. Quem quiser saber o que é ser negro no Brasil, fique negro somente 24 horas, não precisa mais do que isso. É o bastante. Doutora Indira, a senhora concorda com ele? Assina embaixo. A Bárbara tem toda a razão. É muito difícil ser negro no Brasil. O racismo no Brasil é do racismo do tipo hipócrita, mas é do tipo automático. É aquele, sim, que está tão entranhado na nossa sociedade que a gente nem percebe que está sendo racista. E como é que você luta contra isso? Então, isso é muito difícil. E são nas pequenas e nas grandes atitudes, em todo tipo de ambiente que o negro vai, ele é hostilizado. Não importa se ele está bem vestido, se ele está... Não importa. Não importa. E o racismo na sociedade brasileira, ele é um pouquinho pior. Porque, assim, dizem que se o negro é rico, ele é bem tratado. Não é. Não é. Porque eu tenho a seguinte concepção. O negro pobre, ele está no lugar dele, mas o negro rico não. E ele causa mais revolta ainda nas pessoas que estão no mesmo nível social que ele. Então, assim, é muito difícil lutar contra essas coisas, muito difícil. E a ação dos movimentos ativistas tem ajudado? Gente, demais. Tem bastante. Demais, muito, demais. Muito, muito. Triste de nós, não é, doutora? Se não existissem esses movimentos.
Agora é que a situação é tão grave, tão séria, que eles não conseguem dar conta. Eu sou do movimento negro, nós lutamos muito por este Estatuto da Igualdade Racial. Você, certamente. Mas nós não conseguimos o que nós pretendíamos, não era este estatuto. E, mesmo sendo este estatuto que está aí, não se põe em prática, não se respeita o Estatuto da Igualdade Racial neste Brasil. Se não se respeita este estatuto, esta norma legal, porque já não se respeita também a Constituição. É difícil. E o que é preciso fazer, então, doutora Indira, para poder colocar em prática? Nossa, tem tantas coisas que podem ser feitas, muita coisa que pode ser feita. Respeitar a Constituição é o primeiro passo, mas isso eu acho que começa da educação das crianças, e das crianças brancas e das crianças negras. Todos têm que ser educados para essa cultura de aceitar o outro, de se colocar no lugar do outro, de respeitar realmente as diferenças, porque elas são a base da nossa sociedade. A nossa sociedade não é feita de robozinhos todos iguais. Nós somos diferentes, a igualdade, e o princípio da igualdade é isso, é respeitar a diferença, entendeu? Mas é um trabalho para muito tempo ainda. Eu digo que no Brasil, para o negro, tudo é mais difícil e mais demorado. Tudo, absolutamente tudo para o negro é mais difícil e mais demorado. Mas é um trabalho que já tem surtido efeito? Já surtiu algum efeito, mas está uma coisa assim, muito devagar, muito lenta. Nós não encontramos negros em lugar nenhum na parte de direção e de comando e assessoramento. Agora, nós só encontramos negros com a vassoura e o pano de chão na mão. No Carnaval da Bahia mesmo, o Carnaval da Bahia é muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso, mas nós só encontramos negros ou sendo cordeiros, daqueles afoxés, cordões e algo mais, ou então com as bandejas na mão dentro daqueles camarotes. Mas, ou então tocando o tambor, que também não é nada contra o tambor. Mas também tem que se levar educação para este povo todo, para que eles não aceitem se submeter única e exclusivamente a este tipo de discriminação e de exclusão. Agora, a educação de qualidade e continuada. E agora, a educação digital e urgente. Bom, e nós vamos falar mais sobre educação daqui a pouquinho. O artigo 5º vai um rápido intervalo. Volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são a advogada Indira Quaresma, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, e a desembargadora Luiz Linda Valois, do Tribunal de Justiça da Bahia. No programa de hoje, estamos conversando sobre a importância da consciência negra. E uma lei de 2003 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir no currículo da rede de ensino a história e cultura afro-brasileira. A Lei 10.639 determina que o conteúdo é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Os estudantes devem aprender sobre a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura e a participação na formação da sociedade nacional. O conteúdo deve fazer parte do currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Doutora Indira, essa lei está valendo, está na prática em todo o país? Meu Deus. Eu acho que é importante, assim, a história, ela não pode ser só a história do dominador, só a história do vencedor. Então, assim, a história ela é composta de várias perspectivas. Então, quando você ensina para a criança a história a partir da visão do negro, nossa, a sociedade inteira ganha, entendeu? A gente começa a superar obstáculos, a entender melhor as relações que hoje existem. E o que eu sinto, e até acompanhando o currículo escolar das minhas filhas, é que nós estamos tão longe de uma efetividade nessa aplicação desse ensino. Por exemplo, as minhas filhas estão todas no ensino fundamental. Assim, eu não vejo a história da cultura, a história negra, a história da escravidão sendo dada com tanta ênfase como, por exemplo, é dada a história do índio. As minhas filhas passam 3 bimestres estudando só sobre índio. Aí passam um mês estudando sobre a história da cultura e a história da cultura africana. Quer dizer, é uma desproporção muito gritante ainda. Acho que nós ainda estamos muito longe. Embora essa lei seja importantíssima para que as crianças e os jovens entendam o que nós vivemos hoje. Porque se a gente não conhece a nossa história, a gente não tem capacidade de mudar, a gente não desenvolve senso crítico e a gente tende a repetir os erros do passado. E apesar de ser lei, já está valendo nas escolas? Sim, nas escolas públicas a gente ainda vê mais isso, mas pelo menos nas escolas particulares fica mais ou menos a critério das escolas e aí a quantidade, o tempo que você investe nisso varia de escola para escola, né?
Agora, desembargadora, falando ainda sobre educação, mas mudando um pouquinho o foco. Garantir cotas nas universidades para os negros tem ajudado? Tem ajudado bastante, apesar da luta que nós tivemos, porque tudo começou lá na Bahia. Quando a primeira reitora negra, Ivete Sacramento, conversou comigo e com mais três negras lá, a Lausalina, a doutora Silvia Cerqueira e uma vereadora Tcheron. Nós sentamos, conversamos e criamos um projetinho e fomos em busca dessas cotas. Mas foi uma luta, assim, terrível, porque a todo instante eram impetrados mandados de segurança para que a situação se revertesse, mas, ao final, nós conseguimos implantar as cotas na UNEB. E hoje nós já temos também, não é? Na Universidade Federal. E o resultado tem sido excelente. Os profissionais que têm saído são de escola, de primeira linhagem, e também tem outra coisa. Eles são os efeitos multiplicadores, porque nas suas comunidades eles servem de exemplo. E agora mesmo eu já fui até para a ninfa de uma turma de negros que eles não estudavam, não faziam nada. E agora eles todos formaram, 18, formaram-se em Direito. E isso, para mim, é uma coisa fantástica. E basta que nós olhemos aí o problema das cotas, que nós precisamos de mais cotas. Eu, inclusive, agora já mandei para o Congresso alguma coisa, mandei também para a presidente Dilma, pedindo a ela cotas para negros no 5º Constitucional. Porque só chega aos tribunais, através do 5º Constitucional, quem tem um aparato protetor. E nós, negros, nunca temos esse aparato todo, ou seja, o apadrinhamento. Pedi também a ela mais cotas nas comissões dos concursos, porque o que ocorre? O negro, na prova escrita, ninguém está vendo que ele é negro. Então, ele é aprovado. Quando chega na hora da prova oral, que ele se apresenta com os lábios grossos, o nariz achatado e bem largo, que é a nossa característica, graças a Deus, e o cabelo carapinha, ele já chega com 50% de rejeição. Ele não se vê do outro lado, porque as comissões geralmente são compostas por pessoas brancas. E isso está na hora de acabar. E cotas também, eu agora, por falar em cotas, o meu filho é promotor de justiça em Sergipe, só existem 2 promotores negros. É muito pouco, né? É muito pouco, é muito pouco. Ainda mais no Nordeste, que nós somos uma população quase que totalmente de negros. É uma questão de garantir oportunidade? Oportunidade, então? Sim, é garantir a oportunidade. Eu acho que existe até um medo da competência do negro, porque tem uma coisa que eu preciso dizer aqui. O negro, quando se propõe a fazer determinada coisa, a cumprir determinada missão, ele vai e cumpre com competência e dedicação. Tem que ter mais oportunidades. Tem que ter mais oportunidades, não é, muito mais oportunidades, muito mais oportunidades. Assim, as cotas ainda são tímidas. Se você levar em consideração que hoje você tem 50% da população é negra e reconhecidamente negra, você tem hoje na Universidade de Brasília, de onde eu vim, por exemplo, 12%, 13% de alunos negros. E o que era pior antes das cotas, porque em 2004, quando a UNB resolveu implementar a política de cotas, eram 2% entre os alunos, 1% entre os professores. Dos 1.400 professores que a UNB tinha, tinham 14 professores negros. Uma comunidade, numa sociedade que é predominantemente negra, ainda a proporção é pequena, muito chama pequena. atenção. Eu mesmo, quando estudei, só tinha 2 negras fazendo direito. Na minha sala só tinha eu. Eu e uma outra. Na minha sala só tinha Ela, eu. coitada, além de negra, ainda era bem mais gorda do que eu. Quer dizer, mulher negra, nordestina, estudando direito, competindo lá com aquele povo todo rico, dito renomado. Imagine o que nós passamos lá dentro. Bom, nós vamos ver agora o que as pessoas falam nas ruas sobre o preconceito racial. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Acredito que exista sim, mas isso não quer dizer que não tenha melhorado, né? Eu acho que assim, a sociedade está percebendo aos poucos que realmente existe mesmo essa mesclagem aqui no Brasil. O negro ter acesso às faculdades foi ser possível a existência de uma lei para limitar-se o número de vaga dele. Então isso é mais a prova de que existe o preconceito. A própria pessoa negra tendo preconceito com outra pessoa da mesma raça, da mesma cor, do mesmo lugar. Ainda tem esse preconceito, essa banalidade por alguém que seja negro, por alguma coisa, em questão de raça em si, não pela cor, mas também pela raça.
tem muito preconceito. Doutora Indira, a gente viu que as ruas repetem o que vocês estão falando aqui, né? Exatamente. Exato. Ainda é muito grande mesmo o preconceito. É muito, muito grande o preconceito. A comunidade negra ela é carente de personalidades emblemáticas. O ministro Joaquim Barbosa fala isso com perfeição. Assim. O menino e a menina negra, hoje eles têm como símbolo de ascensão social o jogador de futebol, o músico e o narcotraficante. Então, assim, a criança negra, ela tem que ter esperança, ela tem que ter perspectiva. Ela não pode achar que na sociedade tem lugares cativos para ela. Ela tem que chegar e falar assim, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser um trabalhador braçal, mas eu posso ser juiz do Tribunal Superior Eleitoral, do STF, do STJ. Essa criança negra, ela tem que ver, tem que ter essa perspectiva, entendeu? E as cotas e toda essa política de ação afirmativa, ela tem esse efeito de aumentar a representatividade do negro, para que as novas gerações e até mesmo as gerações que já estão aí se sintam valorizadas, se sintam iguais. Porque eu tenho um exemplo muito, muito peculiar. A minha filha caçula, quando ela tinha 4 anos, ela entrava no elevador e se entrasse alguma moça negra, a minha filha perguntava, você é babá de quem? Nunca ensinei minha filha a fazer isso, nunca ensinei minha filha a discriminar ou a fazer essa distinção entre as pessoas. Mas a minha filha de 4 anos percebia que um negro naquele elevador só podia ser um serviçal. E ela vai achando que só aqueles lugares são para ela. E não é assim, não pode ser assim. E é por isso que a gente luta constantemente para que essa cultura, esse preconceito saia de vez da nossa sociedade. Porque isso atrasa o Brasil de uma forma que a gente não tem ideia. A senhora falou aí na questão do serviçal do elevador, a questão da discriminação racial. Apesar de ser crime, ainda hoje acontece muito. O que mudou com a legislação? A partir da legislação, aumentaram as denúncias, aumentaram os crimes? O que mudou? Teve uma pesquisa que saiu em 95 pela Folha de São Paulo, que dizia assim, perguntava para as pessoas, você acha que existe racismo no Brasil? E a pessoa dizia assim, eu acho. 80% das pessoas disseram que acha. Aí perguntava assim, você já discriminou alguém? Aí as pessoas diziam, não, eu nunca discriminei ninguém. Então você cria uma situação, o professor Cabenguele diz com muita propriedade, é um racismo sem racistas. Então como é que você combate essa história? Né? Esse é um crime perfeito, porque assim, muitos brasileiros dizem para o negro que reage, não, você que é complexado, o problema está na sua cabeça, e você tira a culpa sua e passa para a vítima. Essa relação, esse crime perfeito, às vezes até impede que as pessoas denunciem afronta ao seu direito, ao seu direito de ser respeitado como pessoa. E às vezes você não tem tanto assim uma busca à justiça, uma busca às delegacias. Mas eu acho que tudo melhora quando a população passa a ter consciência. Eu fiz uma pesquisa rápida esses dias aí e vi que, por exemplo, em Brasília, o número de denúncias de crimes raciais já foi 402 ano passado. Isso, injúria racial gente, é a coisa mais comum trivial, né? Na vida do negro. É aquela injúria racial, a ofensa ao jogador de futebol na hora do campo. Todas aquelas ofensas são injúrias raciais. Mas, em compensação, eu pude ver também que, por exemplo, no TJDF, de 2005 para cá, nós só tivemos 18 decisões a respeito de injúria racial. Eu acho que o maior problema está exatamente aí, nas decisões dos tribunais como um todo. O dia que o cidadão tiver a certeza de que ele vai cometer o crime e ele será punido imediatamente, aí nós estaremos com uma situação mais privilegiada. Mas, enquanto isso não acontecer, não tem mudado muito pouco. A senhora deu a primeira sentença com base na lei do racismo, não foi, desembargadora? Foi, sim. Mas foi muito difícil para mim. Foi dificílimo, porque era uma empregada doméstica, negra, baixinha, e contra uma rede de supermercados. E quando este processo foi distribuído para mim, eu disse, bom, vai ser mais um que eu vou julgar rapidamente. E no dia da audiência de instrução e julgamento, um cidadão lá, dito que era do supermercado, até armado, ele quis entrar lá. E na hora que eu disse, vou publicar a sentença agora, no mesmo dia, como eu sempre trabalhei, ele não gostou e aí começou a bater assim no lado, no coldre do revólver. Eu chamei o policial, mandei retirá-lo e publiquei a sentença e fui para casa. E aí eu recebi, acho que 3 ameaças de morte. O que eu ia fazer, por quê, o que eu queria, onde eu fazia minhas compras, porque eu não tive outra alternativa. Diante das provas dos autos, eu tive que condenar o supermercado, porque disseram que a moça estava dentro da bolsa com um frango congelado e um sabonete. E aí ela disse que só abria a bolsa se chegasse a polícia. E chegaram 3 policiais. Quando abriram a bolsa, não tinha nem o sabonete e nem o frango congelado. Mas eu passei maus momentos.
depois que publiquei essa sentença. Mas faria tudo de novo. Eu não tenho medo de nada, não. Só respeito meu Deus, meu comandante maior. Então, infelizmente, nós chegamos ao final do programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!